A historiografia brasileira sempre tratou os povos originários de forma secundária. Em nossos livros didáticos, pouco se fala deles para além do período colonial, e isso tem contribuído para uma visão estereotipada na qual esses povos são colocados sempre no passado. Desde a chegada dos portugueses, a existência desses povos se vê ameaçada em todos os sentidos. Em muitos estudos, foram vistos apenas como vítimas que, a partir do contato com europeus no período colonial e com brasileiros não índios em outros momentos da história do país, foram, ao longo do tempo, sendo dizimados, assimilados, enfim, entrando em extinção. A princípio, vencidos pela força ou pela brandura, cercada de interesses e com o passar do tempo através de estratégias políticas que os mantinham sob os domínios dos conquistadores. A organização política do Brasil no século XIX, junto às ideologias circundantes, sentiam a importância de formar uma identidade nacional para a nova nação. Porém, o maior desafio seria ter um rosto em meio a muitas faces. A construção da Academia Imperial de Belas Artes e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro foram cruciais para o estabelecimento do projeto de identidade nacional. Dentro desse contexto, o destino do índio torna-se pauta importante no meio político e intelectual. Já vivendo aldeados e ocupando áreas de terras diversas, a preocupação do momento é a manutenção da política assimilacionista já em vigor por já ter proporcionado a inserção social de muitos nativos. Na realidade, o que estava em questão era reduzir a ocupação das terras indígenas e a transformação de índios em trabalhadores comuns a serviço do novo Estado. Apesar dos líderes indígenas serem firmes na reivindicação de seus direitos, assegurados pelo que havia restado do Diretório da Legislação Indigenista, extinta pela Carta Régia de 1798, massacres, novos aldeamentos e extinção de antigos foram práticas corriqueiras no século XIX, acentuando a distinção dos índios apenas em duas classes: mansos e selvagens. Mas o grande desafio que a política assimilacionista enfrentava era acabar com a distinção entre índios e não índios. Aos políticos e intelectuais do Brasil era viável a homogeneização da diversidade cultural e étnica do índio, que os transformassem em um só povo. A ideologia era transformar o índio em símbolo nacional, e para isso se construiu um acervo documental, onde a imagem do índio foi modelada de forma a alcançar o ideal ao pensamento positivista intelectual da época. Políticos e intelectuais, apesar de concordarem sobre a inferioridade do índio, divergiam sobre a capacidade dos nativos em alcançar a civilidade, o que fundamentava discursos sobre como incorporá-los à civilização. Nessa divergência, dois grandes nomes têm destaque: José Bonifácio de Andrada e Silva e Adolfo de Varnhagen. Bonifácio mantinha uma postura mais humana, propondo brandura ao processo de integração, ao passo que Varnhagen entendia só ser possível a incorporação através da força, que submetesse ou exterminasse. Hoje,
Os mais de 200 povos indígenas espalhados por todo o país desmentem claramente todas as abordagens, teorias e políticas que preconizaram seu fim. Fortalecidos pelo crescimento vegetativo e pelos movimentos de autodeterminação, diversos povos vêm se organizando e exigindo da sociedade brasileira respeito à diferença, ao mesmo tempo em que reivindicam direitos comuns aos cidadãos brasileiros. Afirmando suas identidades, vários povos têm tomado cada vez mais consciência de que podem lutar por seus direitos, por suas terras, afirmação das suas identidades, manutenção de seus territórios e valores culturais. Os povos indígenas brasileiros são sujeitos históricos que afirmam e reafirmam suas identidades num processo de luta permanente. Preservar a identidade e continuar a existir foi o maior desafio do século XIX para os povos indígenas, batalha que ficou implícita na historiografia da época, que construiu um século de invisibilidade ao índio, batalha essa que nos dias atuais tem nas escolas diferenciadas indígenas uma forma de resistência contra a invisibilidade e omissão. São espaços educacionais que têm ao mesmo tempo a responsabilidade de preservar a cultura e tradição do seu povo e a missão de preparar os educandos para competir de forma igualitária com outros alunos. Ceará, porque não vivemos nus, não podemos mais viver da caça, da pesca. Por quê? Porque nós moramos praticamente na cidade. Então não pode. Como é que a gente pode viver a mesma vida? Como é que nós vamos viver nu? Nós temos que acompanhar os brancos, nós estamos próximos deles, então nós temos que viver que nem eles. Apesar de que nós só não podemos deixar a nossa cultura morrer. Nós temos que estar sempre lutando para que nossa cultura, nossas escolas, trabalhamos a nossa cultura, trabalhamos com as nossas crianças para que possamos nunca deixar a nossa cultura morrer.